Olá, bem-vindas, bem-vindos. Tenho o prazer hoje de conversar com Feliciano Guimarães, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo, e também pesquisador do SEBRAP, que vem a ser o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Feliciano, muito obrigada por topar conversar comigo. Obrigado, Leila, pelo convite. É um prazer conversar contigo. E obrigado aos ouvintes aqui por nos escutarem. Feliciano, queria começar justamente por um relatório recente do SEBRAP a respeito da posição dos brasileiros em relação a uma série de pontos da nossa política externa, aspectos que são importantes. Esse relatório passa por Estados Unidos versus China, mas também passa pelo posicionamento do governo brasileiro quanto a Israel. E alguns números me chamaram a atenção. Por exemplo, diante da pergunta feita pelo Instituto Atlas, em parceria com a CNN, lembrando que até o Andrei Roman, que é o CEO do Atlas, ou da Atlas, já deu entrevista aqui para a gente. Se você quiser procurar essa entrevista, está no canal do IB, e é um instituto muito preciso nas análises e nesses levantamentos quantitativos. A pergunta foi a seguinte: na sua opinião, o governo brasileiro está atualmente mais próximo ou menos próximo do que deveria aos governos dos seguintes países? Aí tem uma lista de países, um deles é Israel. 58% dos entrevistados disseram que o governo brasileiro está menos próximo do que deveria. Depois há uma pergunta que é: no conflito entre Israel e Hamas, o governo brasileiro adotou a postura correta? E a maior parte dos entrevistados, 43,4%, disseram não, adotou uma postura mais favorável ao Hamas do que deveria. E aí os que acham que adotou uma postura correta foram 36,3%, então uma diferença aí razoável. Pergunta outra também que chama atenção: no conflito entre Israel e Hamas, quem você considera que tem a culpa maior? 58% dizem Hamas tem culpa maior e 19,5% tem o mesmo nível de culpa. E o que mais te chamou a atenção aí nesse levantamento, Feliciano? Bom, Leila, obrigado pela pergunta. Só para os ouvintes contextualizar um pouco, eu trabalho com opinião pública e política externa desde que eu virei professor aqui da USP, em 2010. A gente lá no SEBRAP, aqui na USP, tem um grupo que chama Américas de um Mundo, em que a gente faz surveys, né, pesquisas de opinião, perguntando aos brasileiros e brasileiras o que eles acham da política internacional e da política externa brasileira. A gente faz isso há todos esses anos, há 15 anos, e são 6 ondas que a gente teve. Nesse relatório que você menciona, a gente usa as nossas perguntas e adiciona algumas perguntas, como você mencionou, feitas pela Atlas Intel, especificamente sobre o conflito de Israel, sobre o conflito agora em Gaza. E nesse relatório tem outras perguntas sobre o conflito em Israel entre palestinos e israelenses antes do conflito, né? Então, a primeira questão que a gente sempre mostra é que os brasileiros são muito divididos em relação ao conflito, né? Existe uma preferência, se você colocar entre Israel e Palestina, existe uma preferência maior entre pró-Israel do que pró-Palestina, mas essa preferência ela não é muito maior de um lado e para o outro, né? Isso é diferente quando você pergunta aos brasileiros o que eles acham da posição do governo brasileiro em relação ao conflito, como você mencionou, né? Nós temos uma pergunta sobre que lado o Brasil deveria estar em relação ao conflito em si, que foi feita antes dessa atual guerra, né? E você vai notar lá que você tem boa parte dos brasileiros acha que o Brasil deveria se afastar do conflito, isso é 40% dos brasileiros diz que o Brasil não deveria se envolver no conflito. Depois você tem uma preferência pela solução dos dois estados, que na casa dos 20%, depois você tem uma preferência só para o lado de Israel, na casa de 13%, e uma preferência para a Palestina, só para o lado da Palestina, na casa de 1%. Né? O que a gente assume pelos dados é que a preferência pelo lado palestino está dentro da preferência dos dois estados, ao passo que a preferência só pelo estado israelense, ela parece um pouco mais separada, ela está dentro dos dois estados também, mas ela parece um pouco mais separada. Isso já mostra o cenário de divisão da sociedade brasileira sobre o assunto. Nós fizemos perguntas também se o Brasil deveria ou não mudar a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém. E você nota que também é dividido, embora nesse caso a taxa de não sei é um pouco mais alta, né, do que a taxa de resposta, né?
Mas sobre o conflito em si, a taxa de não sei é muito baixa. Isso significa o quê? Que, independentemente das classes sociais do Brasil, da região que a pessoa vive, se ela é uma pessoa rica, se ela é uma pessoa pobre, se ela é branca, negra, se é homem ou mulher, existe uma percepção já mais ou menos estabelecida sobre o conflito entre Israel e Palestina e que deve ter sido alterada agora nesse conflito. Essas perguntas que eu mencionei, como a transferência da embaixada, se o Brasil deveria ficar mais próximo de Israel e Palestina, foram feitas antes do conflito por nós do SEBRAP. As perguntas que você mencionou da Atlas foram feitas durante o conflito, né? E aí as respostas, você tem que olhar para a resposta e tentar interpretar, ou você olha para os microdados, né, que é você olhar, dividir a amostra em várias pequenas amostras para ver quem apoia mais e que posição, né? O básico que a gente sabe é que quanto mais a pessoa for à direita, mais a pessoa tem uma visão pró-Israel, quanto mais a pessoa for à esquerda, mais a pessoa tem uma visão pró-Palestina no Brasil. Isso é uma visão muito geral e que mascara um pouco a complexidade do tema nas percepções do Brasil. É fato, no entanto, que desde 2010, o que a gente vem captando é que tem aumentado uma visão pró-Israel entre os brasileiros, provavelmente por conta da ascensão dos evangélicos no Brasil. O Brasil, no início dos anos 2000, tinha aí 10% a 15% dos evangélicos, isso deve estar chegando já a 30%, 10% a 15% da população total. Isso deve estar chegando a 30% da população total. E os evangélicos, de um modo geral, também há distinções dentro dos evangélicos, eles têm uma visão mais pró-Israel, que tem a ver com uma noção religiosa do mundo, do que pró-Palestina. Então, isso tem alterado um pouco a balança da distribuição das preferências entre Israel e Palestina no Brasil para o lado israelense. Independentemente do governo de plantão, né? E talvez isso tenha crescido um pouco durante o governo Bolsonaro, que tinha uma visão mais pró-Israel do que o governo Lula, mas no governo Lula, esse número continua aparentemente maior em relação a Israel e a Palestina. E isso tem... A pergunta que você sempre faz, que a gente sempre faz quando a gente debate com diplomatas ou com políticos, bom, e isso importa? Quer dizer, os brasileiros têm uma visão estruturada sobre o conflito entre Israel e Palestina. É algo importante para a formulação e implementação da política externa brasileira? Se essa pergunta fosse feita nos anos 90, provavelmente a resposta seria não, porque havia ainda uma noção de que política externa era uma coisa muito das elites políticas e pouco da população, e que na hora de decidir voto, ela não teria tanto efeito assim. O que a gente vê no grupo do SEBRAP argumentando há muito tempo, e os dados da Atlas Intel corroboram isso, é que temas internacionais estão na cabeça das pessoas. Se está nas cabeças das pessoas, elas podem ser motivadas politicamente por temas internacionais. É claro que dizer que política externa vai dar mais voto no Brasil ou aumentar ou diminuir a popularidade presidencial comparada à política econômica de saúde não cabe. Mas dizer que ela não importa cabe e cabe cada vez mais. Além disso, o tema de Israel e Palestina no Brasil, ele tem... isso são evidências anedóticas, a gente não tem evidências estruturadas ainda. Eles têm se tornado pauta de plataforma de certos candidatos, principalmente da plataforma pró-Israel, para deputado federal, para deputado estadual e até mesmo para vereadores, né? Então, significa que no legislativo, onde o voto se fragmenta mais e você é eleito por grupos na sociedade, uma pauta internacional de outro país, como Israel e Palestina, tem efeito eleitoral. Então, isso complica a política externa, porque significa dizer que se o governo toma uma posição de um lado para o outro, seja a favor ou contra, neutra ou não neutra, tem automaticamente reflexo na sociedade brasileira, né? E eu vou te dar um outro exemplo prático que lá no SEBRAP, além de eu ser professor da USP e professor do SEBRAP, eu também estou no SEBRE, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E eu sou editor da revista do SEBRAP. A gente editou a revista, a última edição, que foi sobre Gaza e seus reflexos na sociedade brasileira, né? E durante toda a construção da revista, eu sabia que nós teríamos, independentemente dos artigos, a forma como as pessoas fossem escrever, que nós teríamos repercussão, porque esse é um tema, Israel-Palestina, por conta, ainda mais agora por conta da guerra em Gaza, é um tema muito quente do debate político brasileiro. Ele faz parte da formação política das pessoas hoje no Brasil, né? E voltando ao ponto que eu falei, isso complica a decisão de política externa, deixa ela mais custosa quando você faz, porque o atual governo é visto pela sociedade brasileira como mais pró-Palestina do que pró-Israel.
Isso tem custo. Se você tem uma parcela da população maior pró-Israel, ainda que não seja exatamente o seu eleitorado, se você toma essa posição, você pode ter um problema com essa parcela da população. Né? Esse é um risco que o governo faz. O governo ele pode tomar essa decisão do ponto de vista ideológico, do ponto de vista estratégico. Agora é o momento de ficar para a Palestina e não pró-Israel. Depois, amanhã muda, amanhã é melhor estar pró-Israel e não pró-Palestina. Mas isso sempre vai mexer com as paixões. O que os dados da Atlas Intel e o nosso do Sebrap mostram é que é um tema, primeiro, muito polarizante e fragmentado. Ele se fragmenta na população. Então, sempre que o governo tomar uma posição, ele sempre vai ter um custo, porque sempre vai haver um grupo grande do outro lado que vai fazer vai gritar, que vai reclamar da posição do governo. Agora, em relação ao conflito em si, a posição do governo atual, acho que do ponto de vista da imagem do presidente Lula perante os eleitores, na época em que o conflito estava mais na mídia, agora o conflito deu uma recuada na mídia, né? Sempre ele está na mídia, né? Mas agora ele deu uma recuada maior, mas no momento que teve o conflito era muito mais intenso e tal. Isso, e daquela fala que o presidente teve quando ele fez na reunião de Addis Abeba, ali é bem provável que houve uma queda da popularidade presidencial por conta da posição do governo naquele momento. Então, o que eu digo às vezes para meus colegas da esquerda é que há uma disjuntiva entre a posição do governo e o eleitor médio brasileiro nessa questão de Israel e Palestina. É claro que se o Lula dá uma volta de 180 graus, que muda a posição e faz mais muito pró-Israel, isso também tem custo, não é? Porque, como eu falei, os grupos eles são polarizados, né? Mas essa disjuntiva, o governo pode assumir esse custo do ponto de vista doméstico, porque talvez tenha ganhos internacionais, isso é uma discussão que a gente pode fazer, mas o custo é dado. Né? E isso tem implicações, como eu falei, para a formulação da política externa. Amarra o governo, dificulta o governo de formular a política externa. É interessante que eu acho que o mesmo fenômeno se dá em relação à postura do atual governo quanto à Venezuela, né? Porque tem uma pergunta aqui da Atlas também, do conflito entre o governo de Nicolás Maduro e as forças de oposição dentro da Venezuela, o governo brasileiro adotou uma postura correta? E aí 41,5 dizem não, adotou uma postura mais favorável a Nicolás Maduro do que deveria, e 25,2 sim adotou uma postura correta. E o que eu te pergunto, você até já tangenciou esse assunto, a gente tem a expectativa de que esses temas da política externa eles venham a afetar mais eleições nacionais, eleição daqui a 2 anos, mas a gente está na bica, falta um mês para o primeiro turno de eleições municipais. Você acha que chega nesse ponto, a política externa acaba em alguma medida afetando o voto para prefeito e vereador? Olha, eu acho que o que eu vou dizer é polêmico. Eu sei que meus amigos cientistas políticos brigam comigo, mas na cidade de São Paulo tem efeito. Sim, São Paulo, eu não saberia dizer outras cidades do Brasil, mas São Paulo, sim. Eu vejo isso por conta da posição do Guilherme Boulos. Né? O PSOL sempre teve uma posição pró-Palestina muito forte, faz parte da constituição do PSOL, do Partido Socialista de Liberdade. Os assessores do Boulos, o próprio Boulos, em vários momentos como deputado federal, mesmo antes, deixava decisões, tinha posições muito claras. E alguns debates na pré-eleição, um pouco antes do processo eleitoral, em um momento perguntaram a eles o que ele achava do conflito. Ele falou que não seria prefeito em Caracas e Tel Aviv. Né? Ele estava buscando a prefeitura de São Paulo. Outro dia eu fui buscar o programa de governo do Boulos na área de relações internacionais e eu achei ele relativamente curto e simples, a parte de relações internacionais, tendo em vista que a vice-prefeita da candidata do Boulos é a Marta Suplicy, que é criadora da Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, tem uma agenda internacional muito grande. Eu acho que o tema internacional, por conta das posições do PSOL, para o Guilherme Boulos aqui na eleição de São Paulo, ele é sensível. Então, há um recuo do candidato a falar sobre isso, e até porque não é uma pauta que define o que a cidade de São Paulo vai para cima ou para baixo, melhor ou piora. Então, é uma contaminação que a campanha vê como negativa. Se ela vê como negativa, isso é uma interpretação minha, eu posso estar enganado nessa interpretação, significa que esse tema começa a afetar um tema internacional, começa a afetar uma eleição que é uma eleição de município, que é uma eleição para decidir se a rua vai ser asfaltada, se está faltando creche ou não, né? Então não deveria ter isso.
Mas é que São Paulo das eleições municipais, como a gente sabe, é aquela que mais se aproxima do debate nacional, mas ela não reflete diretamente o debate nacional, embora seja afetado por isso. Então, é um pouco um teste aqui. A ausência do debate pode significar que o tema internacional pode significar que realmente não é importante, e também pode significar que há de uma parte de uma candidatura, há uma tentativa de evitar o tema. Outros candidatos, como a Tabata Amaral, o Datena, nas campanhas falaram de temas internacionais, tiveram que tomar uma posição em relação a isso, para uma eleição municipal. Então, você nota que existe uma questão aí eleitoral que tangencia o processo. Agora, nós não podemos dizer que um tema como esse, do conflito entre Israel e Palestina, ou a situação na Venezuela, afeta diretamente as chances de vitória ou derrota do prefeito ou da prefeita de São Paulo. Isso seria um exagero dizer isso. A Venezuela, que você mencionou, como eu disse, Israel e a Palestina dividem os brasileiros. Há uma tendência mais pró-Israel do que pró-Palestina. Mas é uma tendência, isso não é claro. Aí você tem que ver os grupos, quem apoia mais e quem apoia menos. Mas Venezuela não. Venezuela é muito negativo. A Venezuela é o único país que a gente tem dados em que a imagem é muito negativa entre todas as classes sociais, esquerda, direita, todas as regiões. Isso vem piorando ao longo do tempo. Talvez a questão explicativa é que a gente tem recebido um grupo maior de imigração de Venezuela, embora isso não afeta poucas regiões do Brasil, né? O país é muito grande, absorve com grande facilidade, e as pessoas se compadecem da situação dos imigrantes aqui, isso tem piorado a imagem da Venezuela. Então, a posição atual do governo brasileiro, se você tem uma posição que no mínimo ela é ambígua, ela tenta ser neutra, né, que é a posição atual, ela também tem custos, porque a maioria da população acha que o Brasil deveria ter uma posição provavelmente mais dura em relação à Venezuela e criticar mais o regime. Então, volta essa questão. O Brasil toma uma posição estratégica, tendo em vista o cenário internacional, e às vezes isso está desconectado com a realidade doméstica. E aí isso gera um custo para o governo, né? Porque se ela estiver muito desconectada, a caso da Venezuela é mais desconectado do que o caso de Israel e Palestina, porque a diferença é muito grande entre a posição do governo e aquilo que os brasileiros pensam da questão venezuelana, né? Da Venezuela em si. E voltando ao relatório, você falou no elevado contingente de não sei, né? E me chamou a atenção aqui para a pergunta, na sua opinião, o sionismo representa uma aspiração legítima do povo judeu? 25% é a maior fatia, sim, o sionismo representa uma aspiração legítima, quer dizer, não é a maior fatia, é maior se comparada com o não, né? Uhum. Então, 25% sim, 21,5% não, mas o não sei, 53,6%. É impressionante como esse tema é algo nebuloso para a maior parte da população. Esse conceito de sionismo é muito etéreo, é muito difícil para a população brasileira, porque não faz parte do nosso debate político, é uma questão de Israel, dos palestinos, do Oriente Médio, do povo judeu, não tem a ver com o nosso debate. Então a taxa de não sei vai ser muito alta, né? Mas você nota que tem 20% que diz que o sionismo não deveria ser não é justificado, né? Então, existe uma parcela da população que é muito crítica ao sionismo, existe uma parcela da população que apoia. Volta à discussão dessa nossa divisão. Se eu fizesse um controle, é que eu não tenho um microdado dessa resposta. Se eu fizesse um controle, a minha especulação é que quanto mais, se você pegar entre os 20%, mais a esquerda vai dizer que o sionismo não é uma verdadeira aspiração do povo judeu, mais a direita que vai compor os 30% que diz que é. Se você notar a pergunta sobre a transferência da embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém, também a taxa, não sei se não me engano, é 20%, que ela é alta, né? Quando você fala sobre conflito, a taxa não sei é muito baixa. Mas aí quando você entra em coisas mais específicas do conflito, aí a taxa de não sei vai ser muito alta. De um modo geral, o que a gente observa desde 2010 até 2024 é uma queda constante da taxa de não sei em quase todas as perguntas, né? Então, os brasileiros têm uma visão muito estruturada sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre a Venezuela. Independentemente, isso é muito importante que eu sempre digo, há uma noção no Brasil muito errônea e muitas vezes prepotente de que as relações internacionais é muito longe do eleitor comum e se o eleitor tiver um ensino fundamental incompleto, ele não tem como responder. Os dados já desmentiram isso inúmeras vezes, não é? Porque a população brasileira vota
e vem votando. Eu voto desde que eu me conheço por gente. Eu sou da geração pós-88. E toda vez que você vota, toda vez que você pensa política, você exercita e constrói a sua formação política. Então, às vezes, mesmo quando as perguntas são muito complexas mesmo, com temas que não estão no seu dia a dia, os respondentes do surveys, eles usam atalhos cognitivos. Então, eles falam, bom, isso é mais à direita ou mais à esquerda, mais próximo da minha visão política do mundo? Ele faz isso é rápido, é automático, ou mais longe, né? Então, ele constrói a opinião. Então, taxa de não sei em política internacional é cada vez mais baixa. É claro que ela é mais alta do que política econômica, do que política de saúde, porque isso, de fato, afeta o cotidiano das pessoas, né? Outra pergunta interessante, na sua opinião, os ataques terroristas do Hamas contra Israel foram justificados? Daí 18% sim foram justificados em parte, 6,7% sim foram completamente justificados, que dá uma soma de 24,7%, mais 75,3%, então é uma maioria esmagadora, né? Não foram justificados. E aí há uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, o estabelecimento do Estado moderno de Israel na Palestina constitui um processo de ocupação colonial? E aí você tem 43,2% de não sei, 33,3%, um terço, portanto, sim, constitui uma ocupação colonial, não constitui uma ocupação colonial. Então, você tem um terço dos brasileiros achando que há uma ocupação colonial, agora 75% dizendo que os ataques terroristas do Hamas não se justificam, em hipótese alguma. Eu, a primeira vez que eu vi, quando eu recebi o relatório da Atlas Intel, essa pergunta da Atlas Intel, eu fiquei assustado que 25% da população brasileira era a favor da justificativa do ataque, né? Uhum. Então, é um ataque terrorista, uma violência direta, e ainda você tem 25% da população, e uma parte, 6%, eu preciso ver aqui, que diz que é totalmente justificado, né? Então, se existe um sentimento pró-Palestina, que é tão forte uma parcela da população, que mesmo esses atentados de violência, com alta violência, são justificados uma parcela da população, né? Isso é muito importante. Os formuladores de política, a embaixada em Israel no Brasil deveria olhar para esses dados, né? Porque às vezes as pessoas olham 75%, bom, 75%, a maioria da população acha que foi um atentado terrorista e que isso não é justificado, mas você vê que é um número que tem justificação, uma parcela que fala que isso é justificado. Então, isso não quer dizer que você tem como convencer, alterar essas pessoas, mas mostra um sentimento de revolta em relação à situação dos palestinos, porque eu parto da ideia de que a maioria da população, sempre que existe um ato de violência, elas negam, né? Isso não pode acontecer. Mas ainda assim se justifica, ou parcialmente justificado, que dá 20%. Né? Então, esse é um dado interessante. Quando é a primeira vez que eu olhei esse dado, essa foi uma das coisas que mais... Tanto que a Atlas Intel, ela soma, né? 18% mais 6,7% dá 24% que foram justificados ou, em parte, justificados. A coisa do colonialismo, né, que você perguntou, deixa eu ver se eu puxo aqui ela certo aqui. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Israel-Palestina. Aqui. Na sua opinião, o estabelecimento do Estado moderno de Israel pode constituir um processo de ocupação colonial? Sim, 33%. Não constitui, não sei, 43%. Aí volta a dificuldade de entender processo colonial, né? Exatamente o que se diz por processo colonial. Quando você tem 30% dizendo que sim, é um processo colonial, e 20% dizendo que não, essas pessoas são... Se eu fizer um controle, esse é mais ou menos um controle pelo microdados, eu provavelmente vou dizer que quanto mais educada a pessoa for, mais é provável, mais de direita, ou seja, educação mais direita e esquerda, né? Quanto mais a pessoa for educada e mais à direita, ela vai dizer que não é um processo de ocupação colonial. E quanto mais ela é educada for e mais à esquerda, ela vai dizer que sim, é um processo de ocupação colonial. Então a pessoa tem que entender o processo de ocupação colonial, né, tem que ser mais à esquerda ou mais à direita para ter essas posições. Mas mesmo assim dá 40% de não sei. A maioria da população fala, esse é um tema também muito longe do meu debate aqui, as pessoas vão dar uma taxa de não sei alta. Feliciano, vamos falar de um debate que é desse momento, né, que é a respeito da compra de 36 blindados de Israel, é um contrato aí de R$1 bilhão, compra por parte do Brasil, e está havendo um embate, digamos assim, uma oposição entre o Ministério da Defesa e o principal conselheiro do Lula para a política externa, né, o assessor
para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim. Como é que você está vendo aí essa discussão? Bom, isso mostra que o governo brasileiro, como qualquer governo, tem seus dissensos, tem suas divisões internas. Eu acompanhei um pouco mais esse processo na mídia e conversando com pessoas mais da área, né, para entender melhor o que tem acontecido. Do ponto de vista técnico, que é a avaliação do blindado em si, de fato, o blindado oferecido por Israel, o Atmos, né, ele é melhor do que os outros dois principais candidatos, que eram da República Tcheca e da França. Ele não é muito melhor, mas ele é melhor, né? É claro que se o Brasil, em vez de, digamos que o israelense, por exemplo, não estivesse na licitação, não tivesse participado, venceria o da República Tcheca, que ficou em segundo lugar. Seria um excelente blindado para as necessidades brasileiras, mas os ganhos técnicos que o blindado israelense dá são maiores. Então, do ponto de vista militar, que é olhar para a qualidade da arma, o fornecimento da arma, a estabilidade do fornecimento, é uma decisão correta e coerente. Mas ela tem que estar vendo a estratégia de defesa. Então, assim, por que você compra esse tipo de blindado, que é um blindado de artilharia com rodas, né? Ao contrário de um blindado de lagarta, que é aquele mais pesado e mais lento. É porque você quer ter brigadas mecanizadas com alta mobilidade, porque você faz com que o blindado caminhe mais facilmente, né? Então significa que você está tentando modernizar as nossas brigadas militares mecanizadas, que têm tanques, com armas mais modernas e mais móveis, o que também é correto. Existe um debate se talvez fosse esse tipo de blindado melhor e não outros blindados que o Brasil já tem, inclusive já fabrica, que é o Astros 2020, que ele não é um de artilharia de munição 155, que é essa que faz, mas é de mísseis, de foguetes, né? Então, seria que talvez melhor gastar esse dinheiro para comprar mais Astros 20 do que a... Então, tem um debate qual é a melhor estratégia. Então, qual é a melhor arma? Essa é uma questão. Mas o fato é que o Exército toma essa posição, né? E aí você tem uma oposição que vem por mais, pelo menos vocalmente, ela vem mais do assessor especial da presidência, embaixador Celso Amorim. E aí você tem que fazer análise política, e acho que o Lula, obviamente, está fazendo. Se eu pudesse... Se eu fosse um assessor do presidente, o que eu acho que deveria ser a melhor solução nesse caso? A primeira pergunta em relação a Israel que você tem que fazer assim, nós queremos influenciar as decisões políticas em Israel, sim ou não? Nós achamos que nós temos capacidade de fazer isso. É claro que nós nunca vamos ter o que os Estados Unidos têm, ou que a França tem, mas a gente quer ter algum tipo de capacidade de influenciar Israel. O governo de Netanyahu ele só entende a linguagem da força. Então você tem dois grandes vetores. Você tem que ou isolar totalmente Israel, que é você cortar todas as relações econômicas e comerciais ao máximo em relação a Israel, para Israel sentir, o governo de Netanyahu sentir isso, ou você faz o contrário, que é você adensar as relações econômicas e comerciais, porque você faz com que Israel dependa mais do Brasil. É claro, isso dentro de, digamos, como eu disse já, não dá para comparar com os Estados Unidos, ou mesmo com a França, ou com a Alemanha, na questão de armas e equipamentos militares, né? Eles são muito mais importantes para Israel. Mas essa é outra forma de você aumentar. Se você compra mais armas de Israel, se você tem mais investimento em Israel na área de tecnologia militar e as suas tecnologias correlatas, mais Israel tem a potencialidade de sentir uma pressão política brasileira, porque o Brasil pode usar isso e falar assim, olha, essa posição no conflito está muito exagerada, está com problema, sabe? O interlocutor, que é o outro lado, sabe que você tem meios de penalizá-lo caso você tome a posição para um lado ou para o outro. Então, essas são as duas formas. Ou você isola, ou você engaja. Aparentemente, o que o Celso Amorim prefere é uma posição de isolamento. O que eu digo é que essa é uma posição, ela é muito difícil de manter. Por que ela é difícil? E ela tem dois níveis, que é o isolamento diplomático e outro é o isolamento econômico. O que ele quer fazer é os dois, é o uso do isolamento diplomático mais o isolamento econômico. Isso aumenta a pressão sobre Israel. Você tem dois mecanismos, né, dois vetores. É que o isolamento econômico é muito difícil porque existem vários equipamentos militares brasileiros que são de Israel. Você tem os nossos drones da Força Aérea, você tem vários avionics, né, do caça Gripe, inclusive, que o Brasil tem comprado. E agora, com o problema da Venezuela, a gente teve que comprar de Israel, já tinha comprado, a gente acelerou a compra, alguns mísseis que são mísseis contra carros, né, contra blindados, que uns mísseis que você coloca com soldados e se entrar um blindado na área, você dispara um míssil. Isso é muito usado agora na guerra da Ucrânia, tem sido usado em vários conflitos, e o Brasil teve que acelerar a compra. Israel,
o Israel já tinha vencido a licitação, nós tínhamos que acelerar, tentar trazer esses spikes, né, que são esses mísseis, para proteger Roraima contra um eventual conflito com a Venezuela. Então, veja, a gente já tem esse relacionamento militar com Israel e é difícil você recuar por conta... Você já tem todos os instrumentos que o Exército brasileiro, principalmente, mas também a Força Aérea, utiliza em relação a Israel. Em várias entrevistas do passado, o Celso Amorim dizia, eu já disse, quando ele era ministro da Defesa, né, da governo Dilma, que a nossa dependência de Israel tinha que acabar, que não podia ser isso em armas, que isso era muito complicado e tal. Então você teria que romper isso, você teria que lentamente diminuir todas essas várias licitações e compras. Mas aí você esbarra no Exército, porque o Exército brasileiro diz não. O Exército brasileiro acha que algumas armas de Israel são tecnologicamente superiores, eles não têm tanto problema político com o governo de Israel de plantão, né? Seria inocente da nossa parte achar que o Exército não tem uma leitura política sobre o que está acontecendo em Israel e isso influencia de alguma maneira as licitações e suas escolhas de compra de material. Seria não, é tudo técnico, eles só tomam decisões técnicas, também não é assim. Então, o que eu sugeriria para o presidente é comprar os blindados, é manter a compra dos blindados, porque por razões técnicas e militares eles fazem algum sentido, né? A discussão prévia, se esse era o melhor, se tinha que comprar um blindagem de rodas agora ou não, isso já foi feito, tanto que a licitação já foi proposta e a empresa ganhou. O que o Múcio tem feito, o ministro da Defesa, eu acho que vai ser bom para o Brasil, porque se o presidente Lula tomar a decisão a favor da compra do blindado, o Brasil vai se dar bem, por quê? Porque nesse imbróglio o Múcio tem negociado com a Elbit Systems, que é a empresa israelense, para aumentar a produção nacional. Ele tem usado esse argumento da reindustrialização, que é um argumento forte no governo Lula, para, olha, eles vão produzir boa parte das peças aqui. Esse blindado tem uma tecnologia alta em algumas partes, outras nem tanto. É mais fácil você produzir aqui. Já tem planta em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde fica a empresa, a subsidiária da empresa no Brasil. Então, no final das contas, se o governo brasileiro acabar comprando, pode ser que a gente até não só tenha um blindado que é moderno, mas consiga produzir partes desse blindado para aqui. E aí você tem mais empregos e mais renda oferida no Brasil, né? Então, eu espero que esse seja o caminho a ser adotado. Eu não me surpreenderia se o Brasil cancelasse a licitação. O presidente tem esse poder na licitação internacional por conta do imbróglio. Eu acho que com o governo Benjamin Netanyahu. Eu acho que seria um custo, mas isso fortaleceria o argumento e a posição do governo de, diplomaticamente e economicamente, tentar isolar o governo do Benjamin Netanyahu. Eles não dizem que é Israel, né, mas é o governo do Benjamin Netanyahu. Eu não me surpreenderia com esse... É um cabo de guerra importante, porque o Lula tem que administrar isso. Ele vai calcular, assim, vale a pena eu entrar em conflito com o Exército para favorecer minha posição internacional? Vale a pena eu entrar em conflito com a parte da esquerda para favorecer o Exército? O presidente está numa posição muito difícil. Mas essa posição está difícil porque ele construiu uma posição pró-Palestina nesse último ano e meio e que coloca ele numa situação que ele tem um custo se ele comprar armas de Israel, né? Talvez se ele não tivesse feito isso, uma posição tão pró-Palestina assim, né, talvez fosse mais fácil ele fazer essa compra nesse momento. E o resultado desse impasse, ele vai fazer com que se ratifique, se sublinhe a atenção que ficou muito evidente depois daquela fala do presidente Lula e depois a ida do então embaixador Yad Vashem, depois a retirada do embaixador Fred Maier, essa história toda. A gente tem uma situação aí que não é exatamente normal entre Israel e Brasil nesse momento, ou, por outro lado, se confirma a licitação, a compra, não sei em que medida isso dá uma acalmada nos ânimos, e aí até é uma pedrinha aí na direção de um restabelecimento de uma relação mais afável, ou não tem nada a ver? Eu acho que, digamos que o Brasil, que o governo Lula decida pela manutenção do resultado da licitação da compra dos blindados. Isso não fará, improvável que o Brasil indique um novo embaixador tão cedo, né? Isso tem que esperar um pouco mais para ver. Eu acho que são dois, porque uma coisa é o Exército, é a sua preferência militar, a outra coisa é o Celso Amorim e o Itamaraty, né? Que puxa o embaixador do Brasil de volta para casa. Estamos sem o embaixador lá, a embaixada está com o número 2. Eu acho que um plano não afeta o outro. É claro que a compra dos blindados
e a manutenção de todas as outras compras de material israelense que as Forças Armadas brasileiras fazem, fortalece o argumento de que a relação entre dois estados que tem que ser mantida, né? É claro que os grupos pró-Palestina no Brasil vão sempre reclamar dessa posição, faz parte, isso está no jogo, eles têm que fazer mesmo, é a posição de boa parte deles, não de todos, mas de boa parte deles, e o governo teria que renegociar com isso. Mas enquanto você tiver a posição diplomática forte contra o governo Netanyahu, que é o que a gente tem hoje, ainda que o governo brasileiro compre os blindados, essa posição já assegura o apoio dos grupos pró-palestinos no Brasil, porque ela mantém a posição Então, veja bem, eu posso estar completamente enganado. Eu não acho que a manutenção da compra vá mudar a posição diplomática que o Brasil tenta fazer de isolar o governo Netanyahu. Eu acho que isso só mudaria com a finalização do conflito, com o cessar-fogo ou com a mudança do governo de Israel para um governo não tanto à direita no governo de Israel. Aí sim o Brasil teria um argumento mais forte. Olha, houve um cessar-fogo, a situação está sendo normalizada, a situação continua muito crítica, nós somos a favor da formação do Estado da Palestina, isso tem que ser criado, efetivamente. O governo mudou Israel em um ato de boa vontade com o novo governo de Israel, aí você indica um novo embaixador. Mas isso tem que mudar a situação lá em Israel e em Gaza, né? Enquanto isso não mudar, é improvável. Os blindados não assegurariam isso. Feliciano, a gente vai mudar um pouquinho o rumo da prosa e eu vou chamar um vídeo, e aí a gente vai falar sobre a questão dos reféns. É um trecho da entrevista que a Anita Efraim, que é coordenadora de comunicação do IB e jornalista, fez com a Clara Marman e o Luiz Har. Eles são ex-reféns do Hamas. Então, vamos assistir a um pedacinho, lembrando que a totalidade, a íntegra dessa entrevista ou dessas entrevistas está já no canal do IB, você pode assistir. Então, vamos ver um trechinho. No había violencia física, no sentimos estando en cautiverio, absolutamente no, solamente psicológica, eso sí. ¿Qué ellos decían a ustedes? Entre otras cosas nos decían, vos sos argentino, ¿qué haces acá? Andate de la Argentina. Esto es Palestina. Acá no hay lugar para nadie más. Todos los días. Después nos decía, ¿para qué querés volver al kibutz? Dentro de 3 años los volvemos a explotar. Otra de las cosas, ellos tenían mucho miedo de los drones. Entonces no nos dejaban hablar. Cuando sentían los drones cerraban las ventanas, todo. Nos decían que los drones pueden captar nuestras voces. Le van a pasar la información a Netanyahu. Y Netanyahu va a mandar los aviones que exploten el edificio, porque lo único que quiere es matarnos para no tener que hacer un intercambio. Ese tipo de cosas, así todo el día. O la agarraban a la sobrina de Clara y le decían, ¿quién quieres que se quede acá? ¿La perrita o Luis? Eso la ponía muy... ¿Cuántos años tenía ella? 17. Por supuesto que ella decía que se quede Luis, ¿no? Porque la perrita se la llevaba con ella. Se la llevó con ella. Pero, dale, ustedes tienen historias de la salida del cautiverio que son muy distintas. Clara fue parte del acuerdo después de más o menos 2 meses de lo que pasó. Entonces, Clara, me gustaría escucharte cómo ha pasado en este momento en que escuchaste que iba a salir, pero sin Luis. Sí. Luis, ¿cómo ha sido para ti saber que por lo menos Clara iba a estar de vuelta a Israel? En realidad, durante toda la estadía nos iban diciendo, ustedes entraron juntos como si fuera un paquete, toda la familia, y así es como van a salir los 5 juntos, toda la familia. Pero en el momento que hubo negociaciones y se llegó al acuerdo que solamente las mujeres y los niños, entonces nos dijeron, no, van a salir. Cada día nosotros recibimos, los terroristas, recibimos una lista
veamos, en el día que ustedes tienen la lista, es el día que tienen que salir, pero solamente Gabriela, Mía y Clara, junto con la perrita, van a salir, pero Luis... É forte, hein, Feliciano? E a gente tem visto aí essa questão dos reféns naturalmente, toda a mobilização da sociedade israelense, estavam Luiz e Clara usando as camisetas do Bring Them Home Now, o resgate dos corpos de 6 reféns agora provocaram manifestações gigantescas, e eu te pergunto a respeito desse impasse para que haja um acordo para finalmente a libertação dos reféns, e não sabemos ao certo quantos estão vivos, e para o cessar-fogo, já que você é um analista de política externa, brasileira sobretudo, mas eu te pergunto o que isso representa para os Estados Unidos, que estão na bica aí de ter uma eleição presidencial, e naturalmente esse é um tema muito caro ao governo americano, né, ter um ganho diplomático nesse sentido, finalmente haver um acordo para que haja, né, a libertação desses reféns, naturalmente é que as famílias obtenham seus corpos de entes queridos também, mas e haja um cessar-fogo e etc. Isso é muito caro ao governo americano e há uma situação complicada, porque impasses ali, a questão do corredor Filadélfia, etc. e tal, a Netanyahu que não cede, o Hamas que também impõe exigências, e a coisa não anda, e a gente já está há 2 meses da eleição americana. Uma coisa que eu tenho acompanhado nos Estados Unidos, até porque sou casado com uma americana e tudo mais, é uma mudança na juventude americana, o que corrobora isso, essa coisa da pressão sobre o atual governo americano, né? Eu estudei em universidade americana e eu nunca imaginei que eu ia ver nas várias universidades americanas a manifestação tão forte a favor da Palestina, né? Pelo histórico de várias universidades americanas. Isso sempre teve nas universidades americanas, mas com essa força eu nunca imaginei. E boa parte desses jovens são eleitores do Partido Democrata. Então, a incapacidade do governo Netanyahu, do governo Biden, de mudar a posição do governo Netanyahu na questão do conflito, né, estava custando muito caro ao governo Biden na sua popularidade em alguns estados chaves, como Michigan, por exemplo, é um estado que houve grandes manifestações, e porque uma parcela da juventude americana começou a mudar, da esquerda americana, esquerda no padrão americano, dentro do Partido Democrata, né, que sempre foi mais pró-Israel, principalmente o Partido Democrata, e isso começa a mudar. Então, existe um aumento do conflito nos Estados Unidos, né? Isso dificultou ainda mais para o governo Biden, né, a sua posição. Ele estava com a mudança da candidatura, essa não é a razão pela qual muda a candidatura, mas com a mudança da candidatura fica mais fácil, porque a Kamala Harris ela não tem, no Partido Democrata, o peso da posição do governo Biden, né? Eu vi muitos articulistas de esquerda, pró-Palestina americanos, que votaram no Biden, dizendo assim, eu prefiro votar no Trump do que não votar no Biden. Quais são evidências anedóticas, se eu falar com um ou outro, mas isso para mim soava muito estranho, né? Agora, fica claro que o governo, o Netanyahu, consegue se posicionar numa situação sempre em que, a despeito da enorme diferença de poder em relação aos Estados Unidos e o governo de Israel, o governo dos Estados Unidos nunca consegue mudar muito a posição do Benjamin Netanyahu, né? Ele sempre tem um argumento dizendo, eu sou aqui o cara que consegue conversar com os outros grupos, porque esses grupos mais radicais da direita, se assumirem tiver uma eleição hoje, eles podem ganhar, vai ser um Netanyahu muito pior que vai chegar, né? Ele sempre consegue trabalhar essa questão e dificulta muito o processo, né? Na editoria da revista que a gente falou, eu falei assim, olha, do Sebre, eu falei, a revista já tem 2 anos e meio, a gente nunca interferiu e nunca vai interferir nos autores, a gente convida os autores, recebe artigos e eles escrevem. Mas para essa edição eu falei assim, nós tomamos uma decisão editorial. Nós não vamos permitir com que artigos que defendam, artigos aqui na revista que defendam o Hamas ou que defendam o Netanyahu. Nós não vamos defender os mercadores da morte. Porque esse equilíbrio perverso que a gente vê hoje na questão é radicalidade de um lado versus radicalidade do outro, que desmonta todo o campo da paz, que fragiliza todo o campo da paz, seja dentro da Palestina ou seja dentro de Israel, né? E que mantém essa lógica de mais tensão ou menos tensão, mas no mínimo um conflito muito latente, se ele não é direto, ele é latente e sempre dominante, né?
E isso se reflete na sociedade brasileira. A polarização tem diminuído os espaços daqueles que querem escutar um lado ou escutar o outro, né? Eu sempre tenho uma posição pessoal de a favor da formação do Estado palestino e a formação do Estado de Israel. Eu sempre fui a favor dos dois Estados, continuo sendo os dois Estados, e um choque de interesse entre a formação desses dois Estados. E eu sempre, em todas as minhas posições, em todas as minhas colocações, sempre fui buscar quem são os grupos da paz, que preferem evitar o conflito, que sempre evitam o conflito e que conseguem negociar em alguma parte. Esse campo, ele se esvaziou enormemente. Você tem várias entrevistas aqui que vocês do IB fizeram e mostram muito bem isso, né? E ele também se esvazia entre os brasileiros. Isso que também é interessante. Assim, se você tem essa fragmentação, e se você olhar os números, 40% dos brasileiros dizem que nós devemos nos afastar desse conflito, né? E 20% são a favor da criação do Estado, dos dois Estados. Quando eu peguei esse número, a gente fez o survey, eu fiquei decepcionado. Eu falei, poxa, eu achei que a gente ia ter mais de 20%, ia ser 40% a favor dos dois Estados. Que eu tivesse um pessoal mais pro-bem, só Israel, só o Estado de Israel, outro pessoal só Palestina, eu entenderia. Me surpreendeu um número muito baixo para a Palestina, só para a Palestina, 1%, é muito baixo. A gente rolou várias vezes o teste para ver se tinha um erro na captação, mas esse era o dado, esse era um número muito baixo, né? Mas 40% se afastam, né? Aí você pergunta, por que eles se afastam? Por que os brasileiros não querem? É muito longe, não tem a ver com a gente? Essa é uma possibilidade. O brasileiro é esse, a gente mostra isso nos surveys, né? A gente está até escrevendo um livro sobre isso, brasileiro opacato, né? Que não tem posições muito fortes em termos internacionais, ele não é muito à direita, muito à esquerda, muito pró-China ou muito pró-Estados Unidos. Essa é uma questão. O conflito é muito longe, a gente tem outros problemas aqui, é melhor não se manifestar. Mas também uma certa... um cansaço muito grande, né? Um cansaço, é recorrente, a solução nunca não tem solução, as soluções são temporárias, né? Então, em relação voltando ao teu ponto inicial, acho que em relação à eleição americana, a Kamala Harris tem mais liberdade para tomar posições em relação ao conflito do que o governo Biden. O Trump também, obviamente com oposição. Então, qualquer um dos dois ganhando, o governo Benjamin Netanyahu sofrerá mais pressões dos Estados Unidos. São diferentes pressões com objetivos diferentes, né? Mas sofrerá mais pressão porque eles vão chegar com mais força, né, por serem um ou outro presidente recém-eleito, e porque estão desconectados da amarra que foi esse histórico da posição americana desde o início do conflito, desde outubro até agora, que tem muito pouco efeito, tem efeito, mas tem pouco efeito para mudar a posição de Israel e fragiliza sempre, né, a libertação dos reféns, né? Você teve agora essa semana, como você mencionou, né, encontraram 6 corpos que tinham acabado de ser assassinados, né? Eles foram assassinados 2 dias antes. Então, a pergunta que qualquer israelense provavelmente faz é assim, o que nós poderíamos ter feito para que não chegasse a situação em que não querendo fazer um juízo de valor do assassino, o cara que mata ou não. Esse cara é um terrorista, vai sofrer violência. Agora, que situação que a gente poderia ter criado para que isso não ocorresse, para que eles não se colocassem numa situação para serem assassinados? Quais são os erros estratégicos que nós fizemos do ponto de vista militar e do ponto de vista diplomático para que se chegasse a esse ponto, né? E quantas vezes mais isso ainda pode acontecer nas próximas semanas, meses ou anos? Nós tivemos na revista do SEBRE um artigo da Monique sobre os sequestrados, né? A história de 2 sequestrados, né? Que é punjante. Você lê, você nota o quão trágico, o quão terrível é essa situação e a continuidade dela, né? É uma continuidade que afeta israelenses, palestinos e até o Brasil, que está muito longe. Feliciano, queria ter terminado essa nossa conversa de uma maneira assim mais positiva, mais para cima, mas nem sempre a gente consegue. E o fato é que a gente tem que encarar a realidade e a situação tal como ela é, e análises como as suas são preciosas, e às vezes não dá para adorar a pílula, realmente. Querido, muito obrigada, viu, pelo teu tempo, pela tua atenção. Imagine, obrigado ao IBE, obrigado, Leila. Eu queria, só o último ponto, que é uma coisa importante.
O governo brasileiro tomou uma decisão de se ausentar do conflito, da mediação do conflito. Na hora que o governo brasileiro... Tem um artigo escrito pelo Mauro Vieira na Folha de São Paulo em que ele claramente diz que agora está na hora de tomar uma posição, né, e que o Brasil não teria mais uma posição imparcial ou neutra em relação ao conflito. Eu acho que esse foi um erro da política externa brasileira. Independentemente da tragédia que a gente vê, seja de um lado ou do outro, a gente teria que ter mantido uma posição de neutralidade, com os custos domésticos que uma posição de neutralidade também teria, porque essa também é uma posição custosa. Porque o Brasil sempre teve essa promessa de ser um promotor da paz. Nós somos um ator pequeno, que não tem relevância direta neste conflito, mas também nós não somos completamente irrelevantes, né? Ainda que um ator menor, é um ator que tem uma posição a tomar. É claro que o ganho de você ter uma posição mais pró-Palestina com o Sul global é alto. Isso também deve ter entrado na decisão do governo brasileiro de fazer isso, né, de tomar essa posição. Houve uma oportunidade que esse conflito gerou em relação a você ter uma posição que favorece o Brasil em relação a vários países do Sul global. E esse foi o trade-off, o balanço que o governo brasileiro fez. Esse ganho vale mais do que a nossa posição de neutralidade. Eu acho que isso não foi condizente com o nosso histórico de neutralidade em relação ao conflito, por pior que cada um dos lados tenha agido. Essa é a minha mensagem final em relação a como eu vejo a posição do Brasil lá. E embaixadores que já estão aposentados, que gravaram conosco, têm uma posição semelhante à sua. Então, você não está sozinho. Feliciano, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Leila, obrigado ao Ibe pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Obrigada, pessoal de casa também, e até a próxima.